Amigos queridos, neste dia luminoso em nossas vidas, convidamos a todos a embalar os nossos sentimentos mais purificados na suave melodia da música e mergulharmos neste ambiente espiritual preparado para nos receber, imantado das vibrações do bem e da verdade, para que Jesus, amado Mestre, nos cubra de bênçãos e derrame sobre a humanidade da Terra as vibrações doçurosas do seu amor, para nos agasalhar, para nos proteger e nos conduzir os passos tantas vezes vacilantes para os caminhos retos e certeiros das leis de Deus. É neste ambiente feliz, Senhor, que em seu nome e em nome dos Espíritos responsáveis por este Evangelho, que iniciamos as reflexões desta manhã e agradecidos, Senhor, aqui estamos. Obrigada, Mestre, obrigada, amigos, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. E nós estamos levantando a princípio o que devemos entender, o que é preciso entender por pobres de espírito. Que estamos longe de sermos ainda, porque os pobres de espírito, segundo o Evangelho, são os humildes, o simples. E para isto, o Evangelho nos trouxe o perfil das características que nos levam a estar distantes dessa virtude. Para quê? Para que nós identifiquemos em nós essas mazelas. Esse é o grande objetivo desse Evangelho, que a gente possa identificar e realmente se constranger dessas características que nos fazem sofrer, para que a gente se liberte desses conteúdos. Isso é um grande desafio. Então, diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A incredulidade se divertiu com essa máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como com outras coisas, sem a compreender. Por pobres de espírito, Jesus não entende os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Então, se nós pudéssemos traduzir essa máxima do Evangelho, poderíamos dizer: bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Então, essa tendência de se crer acima de tudo não os leva, senão muito frequentemente, a negar o que, estando-lhes acima, poderia rebaixá-los, e a negar mesmo a divindade. Todas as vezes que nós nos sentimos maior, melhor ou acima de alguém, nós estamos negando Deus. Olha que interessante. Pela falta de percepção de que nós todos estamos em trajetórias evolutivas, cada qual de nós, no seu tempo de expressão dos seus talentos.
no tempo de expressão dos seus valores, dos seus recursos e das suas habilidades, que são distintas entre todos nós, porém são complementares. Nós vivemos num mundo onde o nosso encaixe nesse mundo é preciso. E quando nós não aceitamos o encaixe do contexto onde eu fui inserido e que eu reluto, porque o orgulho sobrepõe a minha lucidez e eu me encegueço, quando isso acontece, nós rompemos com a divindade, com Deus, negamos Deus. Ou, se consentem em admiti-la, contestam-lhe um dos seus mais belos atributos, sua ação providencial sobre as coisas desse mundo. Então, ou negamos Deus, ou muitas vezes questionamos a providência divina, que faculta ao espírito estar e receber na proporção da sua necessidade evolutiva. É muito importante a gente entender isso, que nós queremos entender Deus, mas o negamos todas as vezes que nos falta humildade. Porque só perceberá, sentirá e viverá Deus os humildes. Então, nós vamos continuar essa lição do Emmanuel sobre a humildade do coração, que nós apenas iniciamos, dizendo assim: ainda nessa identificação do que se deve entender por pobre de espírito e, consequentemente, o que devemos entender do orgulho em nós, né? Nós precisamos identificar isso com clareza para termos motivação ou sensibilização para fazermos a transformação. Então diz assim: hoje, como antigamente, somos defrontados em toda parte pelas criaturas encarceradas nos museus acadêmicos. Isso é uma cristalização do orgulho. O espírito só vê aquele universo, só vive aquilo e vai cristalizando o campo mental, como se a vida pudesse ser vista apenas por essa ótica cristalizada, encarcerado nos museus acadêmicos. Cristalizadas nos preconceitos do mundo. Então, aqueles pontos de vista arraigados, dos quais a pessoa não abre mão para ampliar a percepção da realidade e não consegue ver-se como espírito, porque está cristalizado nos preconceitos. Não vendo-se como espírito, não tem como ver o outro como espírito. Isso às vezes é intelectualizado, mas não é vivenciado. Ainda diz Emmanuel, mumificadas em pontos de vista que lhe sombreiam a visão. O ponto de vista é um parecer pessoal, eivado das minhas experiências, muitas vezes doentes, muitas vezes filtradas pelo extremado orgulho ou pela vaidade, e o espírito fica lutando pelo seu ponto de vista, resvalando no autoritarismo, né? Na imposição das suas ideias, e isso cria uma sombra na consciência, uma sombra entre a consciência e a memória, uma sombra densa, através da qual a pessoa luta bravamente por um ponto de vista que às vezes para o mundo aquilo nem mais tem significado, mas está arraigado. Sombreiam a visão e, algemadas à inutilidade do raciocínio ou do sentimento, engrossando as extensas fileiras da opressão. Nesse parágrafo, o Emmanuel mostra para nós o perfil do orgulho em várias nuances, de acreditar-se melhor ou maior que alguém, encarcerar-se nos museus acadêmicos, museus no sentido
realmente de inoperância e achando que todo mundo se resumiria na ciência, cristalizado em preconceitos ou mumificados em seu ponto de vista. Em todas essas ações tem uma coisa em comum, que a pessoa está paralisada, seja encarcerada no academicismo, cristalizada no preconceito, mumificadas, são palavras fortes que significam paralisação da evolução do espírito. Estão na conquista do mundo, mas não na conquista do espírito. E esta é a fileira, ou seja, o contingente de todos nós, que engrossamos as fileiras da opressão. Porque todas as vezes que eu creio sentir mais, melhor, pensar, fazer, estar diferenciado hierarquicamente, eu estou oprimindo alguém ou alguns. A opressão, ao constrangimento moral, ao constrangimento consciencial, à subjugação daquelas pessoas, ao domínio dos incautos, dos desprevenidos, dos invigilantes. Estes vão formar a plateia que valoriza aquele espírito cheio de orgulho. A quem dominam? A quem oprimem? Aqueles que estão muitas vezes, como ontem nós falamos, na inoperância do pensamento e, portanto, à mercê do que vier, e se entregam a qualquer coisa, a qualquer pessoa, e se arrastam coletivamente porque faltou àqueles espíritos o discernimento. Só existe livre escolha quando existe o discernimento estabelecido. Do contrário, não é livre escolha. São arrastamentos que geram escolhas dissociadas da razão. Então, a gente está fazendo esse entendimento, antes de propriamente mergulhar no capítulo, para a gente entender a nós mesmos. Imprescindível, diz Emmanuel, clarear o pensamento diante da natureza e aceitar a extrema insignificância em que ainda nos agitamos perante o universo. Esse é o ponto. Nós nos sentirmos mesmo insignificantes, ou termos o nosso tamanho real, sem menosprezo nem enaltecimento de nós mesmos, mas o nosso tamanho real. O Chico Xavier, ele não brincava quando ele dizia que ele se sentia um cisco. Isso não é um jargão popular. Isto é a posição daquele espírito perante a vida, verdadeiramente. E hoje nós vemos as pessoas cheias de melindres. O que são os melindres? A ausência do enaltecimento da minha personalidade, de ser valorizado, de ser querido, de ser referendado, de ser percebido. E por que não me chamou? Por que isso? Por que não me colocou ali ou aqui? Não me fez fazer isso, aquilo? Essas reivindicações são todas derivadas desse ponto de vista que nós trazemos do orgulho. E esse capítulo é muito desafiador para nós, muito desafiador, porque nós não encontramos caminhos que não seja esse da nossa insignificância perante o universo. Não é ausência de importância, porque perante Deus todos somos igualmente importantes. Mas o significado que nós queremos dar à nossa vida está mais pautado no poder das hierarquias do mundo do que realmente nas competências morais. Porque o espírito que traz as competências morais, ele é simples e humilde de coração. Jesus induzia-nos a esquecer a paralisia mental, porque esse quadro que Emmanuel nos trouxe, vocês concordam que é de uma paralisia, fala em cristalização, encarceramento e mumificação. Jesus induzia-nos
a esquecer a paralisia mental em que muitas vezes nos comprazemos, inclinando-nos à adoção da simplicidade por norma de ascensão espiritual. Então, o prazer, que nós temos nessas questões de expressão da nossa personalidade, de enaltecimento da nossa personalidade, nos distancia da simplicidade que é a norma da ascensão espiritual. Mas Jesus não disse que os pobres de espírito são os incultos, não. Jesus não aboliu a inteligência, não aboliu as competências, as habilidades, os talentos multiplicados de cada um de nós. E é esta inteligência espiritual a que queremos nos referir nesse momento. Porque não são para os ignorantes, mas são para os simples, embora cultos e grandes eminências, grandes expressões da humanidade. Esvaziemos o coração de todos os detritos e de todos os fantasmas que experiências inferiores nos impuseram na peregrinação que trouxe ao presente. Então, nós vamos interromper aqui e vamos continuando esses dias nesse entendimento. O que devemos entender por pobres de espírito, para depois entrarmos na dinâmica interna da ação transformadora a que somos convidados. Quando nós começamos a estudar um tema tão importante como esse, sobre a principal chaga da humanidade, que é o orgulho e o egoísmo, é sempre oportuno que nós possamos reler algumas obras. Por quê? Ouvir o Evangelho pode ser um forte estímulo para nós, mas nada se compara ao processo da leitura, porque quando nós estamos lendo, nós precisamos de um silêncio íntimo. E aquele silêncio íntimo permite que realmente possamos adentrar na esfera espiritual do autor. Então nós vamos recomendar fortemente, enquanto nós estamos trabalhando esse capítulo, que nós possamos ler de novo, porque eu penso que todos nós já lemos 1 ou 2 ou 10 vezes o livro do Jacó, Voltei. Porque às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu já li esse livro. Mas quantas vezes a gente lê o Evangelho? Quantas vezes a gente lê um capítulo? Quantas vezes nós estudamos o livro dos Espíritos? Assim sucessivamente. E por que é importante, né? Porque ali ele traz questões que podem nos auxiliar profundamente. E hoje eu gostaria de citar mais uma vez um aspecto que ele traz nesse livro, em que, num determinado momento, ele vê aproximar dele uma turba de espíritos obsessores, trevosos, distanciados do bem, encapuzados, 16 ou 17 pessoas que se aproximam dele para intimidá-lo, para lançar sobre ele impropérios, palavras difíceis de serem ouvidas, e ele fica tomado daquela vibração para intimidá-lo. E na hora que aquelas pessoas se aproximam naquela algazarra,
com aspectos muito difíceis, que deveriam causar na sua intimidade medo, pavor, pânico, ele começa a se lembrar, naquele momento, do que ele pensava sobre alguns representantes de uma determinada religião. O quanto ele era crítico e o quanto ele falava mal, o quanto ele desconsiderava, e algumas situações começaram a vir ao pensamento dele. E conforme ele foi adentrando naquele clima, ele começou a orar. Mas não por ele. Porque às vezes, quando nós estamos com muito medo, numa situação muito difícil, costumamos orar por nós mesmos, pedir intercessão a Deus, aos amigos espirituais, que possa nos amparar, que possa nos envolver, para que a gente possa passar por aquela situação de uma forma melhor. E naquele instante em que ele se vê naquela situação, ele verdadeiramente consegue perceber que aqueles irmãos eram irmãos extremamente perturbados. E que eles tinham motivo e não razão, que são coisas diferentes. Eles tinham motivos para se comportarem daquela forma. E isso ele conversando com ele mesmo, na intimidade dele. E que devia haver dentro deles muito sofrimento. E naquele instante ele começa a fazer de verdade uma prece a Deus para que aqueles espíritos em situação tão dantesca, tão difíceis, pudessem receber algum alívio. E ele vai se envolvendo na prece e vai buscando uma sintonia mais elevada e percebe que os gritos e as más palavras começam a ficar um pouco distantes. Ele fecha os olhos para orar e quando ele abre os olhos, ele vê aqueles irmãos já distanciados e meio cabisbaixos, e ele percebe que de alguma forma eles realmente tinham recebido naquela hora uma bênção para aplacar aquele estado de loucura que se encontrava. E ele, que era um espírito completamente apagado, vê pela primeira vez uma luz, uma luminosidade ao redor dele. Pela primeira vez. Então, em qualquer outro tempo, ele teria orado por ele mesmo, para ele ser protegido, e ele teria blasfemado, talvez não com a boca, mas com o pensamento. Numa atitude de orgulho. Porque não compreender o que está acontecendo com o outro não é só uma situação de ignorância, mas é uma situação de maldade. Por que que a gente diz isso? Porque quando nós olhamos para alguém e criticamos e apontamos seus defeitos, nós estamos abrindo mão
de emanar os nossos melhores sentimentos, que nos favoreceria o auxílio àquele irmão. Então, quando a gente diz assim, a pessoa está criticando porque ela é ignorante, ela não sabe nada sobre a vida do espírito, ela não sabe nada sobre o evangelho, ela não sabe nada sobre ela mesma, tudo isso é verdade. Mas a crítica, ela vem de um coração endurecido, que não é habituado a expressar o amor. Porque uma pessoa pode cometer um ato de atrocidade e, obviamente, eu não ter entendimento para aquela situação, mas eu posso emanar por ela um sentimento de compaixão. Nada me impede. Nada me impede. Eu não vou conseguir, talvez, naquela hora, compreender as razões, os motivos pelo qual aquela criatura está naquela situação degradante. Mas, e aí sim, porque eu não tenho conhecimento do evangelho, porque eu não tenho conhecimento da mente humana, porque eu não tenho conhecimento dos comportamentos, etc. Mas nada disso me impede de sentir por ele algo. E quando nós somos capazes de expressar o sentimento, o orgulho tomba. O orgulho tomba. Porque, como nós temos estudado e falado desde o primeiro dia, quando começamos esse capítulo, o orgulhoso é o espírito que se desconhece completamente. Ele não tem nenhuma noção de quem ele é. Né? Todas as vezes que nós temos uma atitude de orgulho e de egoísmo, estamos revelando o grande desconhecido de nós mesmos que somos. Então, esse texto do irmão Jacó, do livro Voltei, ele vai elucidar isso. E quando ele vê que pela primeira vez uma luz o circundou, ele imagina assim, nossa, quem será que está perto de mim? Porque, obviamente, que essa luz não é minha. E aí ele percebe a presença de Bittencourt Sampaio. E Bittencourt Sampaio fala para ele algo assim tão espetacular. Obviamente, né, que eu estou fazendo um resumo, estou pulando todas as páginas, pegando só alguns pontos, para a gente refletir mais profundamente sobre essa questão do orgulho. Então, Bittencourt Sampaio vai explicar para ele o que estava acontecendo naquele instante em que ele vê a luz pela primeira vez, a sua própria luz. Ele diz assim, por agora, os raios da tua boa vontade brilharão nas horas culminantes da sua fé. Olha isso, como que começa, olha a explicação extraordinária que ele dá. Como que a nossa luz começa a brilhar? Pela fé que nós estabelecemos na nossa intimidade. Aquela atitude de orar por aqueles irmãos enlouquecidos foi uma atitude prática da fé que ele esposava. E todo espírito de verdadeira fé brilha. Olha que coisa extraordinária. Olha que coisa extraordinária. Os espíritos que não têm fé, não têm nada mesmo de verdade, não brilha mesmo, né? Um espírito sem fé e um toco de madeira, um pedaço de concreto, em termos de luminosidade, é idêntico. Em termos de luminosidade. Um espírito sem fé não tem luz. Então ele vai dizer, olha,
a luz começa pela estruturação da fé. Então ele fala, por agora, os raios de tua boa vontade brilharão nas horas culminantes da tua fé. Pela concentração dos poderes espirituais na prece. Porque quando nós concentramos para orar, o brilho, a luz é imediata. E aí ele continua. Todavia, à medida que te recolhas no exercício legítimo do amor cristão, em demonstrações genuínas do entendimento do Evangelho, sentido, vivido e aplicado, controlarás tua capacidade irradiante, segundo os ditames da tua alma. Ou seja, ele estava dizendo, toda vez que você orar, como você orou naquela hora, você vai se iluminar e vai sentir a sua luz. Mas, quando você demonstrar o entendimento genuíno do Evangelho, pelo sentido, pela vivência e pela aplicação, vai brilhar para sempre. E aí ele faz uma recomendação, que se a gente seguisse, estaríamos todos salvos, com certeza, para sempre. Ele resume a recomendação da humildade, que é o tema que a gente está querendo absorver. Ele diz assim, ama sem paixão. Gente, o que é amar sem paixão, né? O amor sem paixão não passa. Não diminui de intensidade. O amor com paixão é um fogo, né? Que quando o combustível diminui, apaga. Então ele fala, ama sem paixão. Ama todo o tempo todo, sempre. Ama. Sem paixão. Sem essas loucuras, né? Então há espíritos que são apaixonados amam de paixão a política, por exemplo, né? Então, diante de uma situação dessa, se acende e numa intensidade, muitas vezes, devastadora. Outros amam o futebol com paixão e assim sucessivamente, né? Esses amores humanos que a gente deixa na terra. Mas ele está dizendo, ama sem paixão. Espera sem angústia. Gente, olha a humildade aí, espírito. Esperar sem angústia. Eu vou esperar você amadurecer, eu vou esperar tal coisa acontecer, sem angústia. Vivendo plenamente o momento da espera. Porque esperar é fundamental. Desenvolve valores extremamente importantes que vão estruturar a humildade. Humilha-te sem ruído ante os desígnios superiores. Renuncia os teus próprios desejos, sem lágrimas tempestuosas. E a vontade justa e compassiva do Pai iluminar-te-á constantemente o coração fraterno e o caminho redentor. Então, refletir demoradamente nessas ideias nos torna mais humanos, mais dispostos à vida verdadeira. Saber que nós podemos tudo isso, é só decidir, nos enriquece profundamente. Então, quem sabe a gente se anima de ler o texto, né? Com muito afinco, pela 15ª vez. Vamos fazer a prece.
Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, Mestre dos mestres, amigo dos amigos, irmão maior, eis-nos aqui para te agradecer pela existência, Senhor, que temos para experimentar, talvez pela primeira vez, a vivência consciente das leis do nosso Pai. Ampara-nos, fortalece-nos, socorre-nos, estimula-nos para que possamos permanecer no bem, no caminho. Faça de nós espíritos dedicados ao amor, ao bem. Permite que nesta hora, Senhor, estejamos em Seu nome na terra e aonde quer que nos encontremos, possamos nos alinhar com aqueles que nos seguem os passos, possamos nos entregar às tarefas simples, nos tornarmos espíritos regenerados, confiantes no bem e na verdade. Ampara-nos os passos, guia-nos no caminho, Senhor, do bem. E nesta hora abençoada do nosso dia, queremos te agradecer e rogar ao seu coração que envolva todos os nossos irmãos em humanidade que sofrem nesta hora. Nossos irmãos que se despedem temporariamente dos entes mais queridos, dos corações mais amigos, daqueles que retornam ao mundo espiritual para novas experiências, em novas paragens. Envolve, Senhor, nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa, para que eles recebam a sua presença nesta hora e dos teus mensageiros, e assim possam se fortalecer, recuperar a saúde, o bom ânimo, a disposição íntima. Confiantes no seu amor e na sua bondade, Senhor, queremos te agradecer pelas bênçãos desta hora e rogar que, estando na pátria do Evangelho, possamos colaborar com o que viemos fazer na terra, ocupando os nossos lugares, as nossas posições de progresso e fazendo da nossa parte. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, agora e sempre. Que assim seja.